Meus irmãos, minhas irmãs, vereadoras, vereadores, cumprimentá-los mais uma vez, imprensa aqui presente, servidores da casa, os que estão aqui ao vivo mais uma vez acompanhando mais uma sessão da Câmara Municipal de Caucaia, os que estão nos acompanhando também pelas redes sociais. Eu venho aqui, presidente Dalmácio, à tribuna, fazer uma rápida fala. Na verdade, mais do que uma fala, é fazer um convite ao povo de Caucaia e todos que estão nos acompanhando. Nos próximos dias 9, 10 e 11, a Assembleia de Deus de Caucaia, a igreja que eu pertenço, estará completando 50 anos. 1968, a história começa, e hoje, 50 anos depois, a história continua. Eu sou muito feliz com o Senhor, porque posso dizer, como diz a Bíblia, ao longo de todo esse tempo, e desses 50 anos participando 35, estando presente em 35 desses 50 anos, dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Uma das obras mais importantes, uma das bases, um dos fundamentos mais importantes na vida do ser humano é o lado espiritual. E é isso que a nossa igreja vem fazendo ao longo de 50 anos. A igreja ela não é perfeita, Kiko, porque ela é feita de pessoas, e as pessoas são imperfeitas. Interessante que se você quiser encontrar uma igreja perfeita, na hora que você chegar lá, ela já passa a ser imperfeita, porque mais um ser humano chegou. Mas 50 anos de trajetória não é fácil. Me lembro que ainda ouvindo acerca da história lá do começo, quando a Assembleia de Deus de Caucaia começou, e aí eu já posso falar com mais propriedade do período que o pastor Ivelto chegou. Quando o pastor Ivelto aqui chegou, eram 48 pessoas na igreja, e no exato dia que ele chegou, o pastor Dalmácio, ele já fez 2 cultos fúnebres. 2 pessoas já partiram. Já caiu de 48 para 46. No local pequeno, ali na Joaquim Bento Cavalcante, a igreja pequena. Depois a igreja foi ampliada novamente. Depois precisou ter um novo prédio ser construído, e assim foi, com apoio sempre do município de Caucaia. E nesse final de semana nós teremos o privilégio de estarmos lá agradecendo a Deus por esses 50 anos. E digo para vocês, 50 anos de muitas lutas, mas também 50 anos de muitas vitórias. 50 anos na cidade de Caucaia anunciando o nome mais importante que existe, que é o nome de Jesus. 50 anos em Caucaia falando do amor, falando da transformação, falando do que Deus pode fazer na vida do homem, daquilo que o Senhor pode transformar na vida do homem. E não existe remédio, não existe tratamento, não existe nenhum tipo de medicamento que possa fazer as transformações que só a palavra de Deus consegue fazer na vida do ser humano. Aqueles que ainda julgam as nossas igrejas, aqueles que ainda querem colocar um julgo sobre as nossas igrejas, aqueles que ainda querem taxar as nossas igrejas, aqueles que querem transformar as nossas igrejas como se fossem comércio, como se fosse indústria, como se fosse algum tipo de situação de compra e venda, querendo impor um peso sobre as costas da igreja, querendo que o Estado seja também colocado dentro da nossa igreja, quando na verdade, se nós hoje acabássemos com todas as igrejas, o Estado não conseguiria fazer o trabalho que as igrejas fazem. E se eu dissesse hoje, pastor Dalmácio, que todas as pessoas que estão na igreja, que são ex alguma coisa, todas as pessoas que hoje frequentam as igrejas, que hoje são salvas na pessoa de Jesus Cristo, são crentes, servem a Deus verdadeiramente, servem o evangelho genuíno, e se nós disséssemos que todas elas voltassem a praticar o que antes praticavam, que todas elas voltassem para a sociedade para fazer o que antes faziam, antes de serem resgatadas pelo poder do Evangelho, como é que não ficaria essa nossa sociedade?
como é que não seria ainda mais empestada de tantas notícias tristes que a gente acompanha hoje nos noticiários? Ei, a igreja do Senhor, ela é importante dentro da cidade. E aqui eu não falo especificamente da igreja da qual eu congrego, aqui eu quero falar do evangelho de uma maneira geral. Ai das nossas cidades, do nosso estado e do nosso país, se não fossem as nossas igrejas, se não fossem as igrejas que falam uma palavra de Deus, se não fossem os evangélicos comprometidos, os católicos comprometidos, se não fossem aqueles que professam a sua fé de maneira livre, se não fossem aqueles, vereador Fernando, que pregam o amor acima de todas as coisas, se não fossem aqueles que mesmo sendo estapeado por um lado, oferecem a outra face, oferecem um abraço, oferecem uma palavra de carinho, oferecem um amor, oferecem um abraço que muitas vezes, muitas pessoas hoje na nossa sociedade sentem falta de um simples abraço. E aí você chega dentro de um culto, você participa do momento, às vezes a pessoa não lhe conhece, é a primeira vez que você vai, mas quantos abraços você recebe quando você participa de um momento como esse? Você se sente de fato abraçado, se sente de fato acolhido, e isso não é outra coisa senão o evangelho dentro de cada um de nós, fazendo aquilo que Jesus sempre disse: pregar o amor. E nesse final de semana nós estaremos juntos, vereadora Germana. Quero convidar a todos os meus colegas a participar conosco lá. Convidar formalmente a presidente da casa para estar conosco, ela que sempre vai. A cada um dos meus colegas que ainda não tiveram o privilégio de participar de um culto conosco, de convidá-los para sexta, sábado e domingo. Escolha um dia, se puderem vão os 3, mas escolha um dia para estarem lá juntamente conosco. E lá a programação é uma única coisa. Lá nós só vamos adorar a Deus. O vereador gosta de você. Lá nós só vamos agradecer a Deus. Lá nós só vamos tributar ao Senhor a honra que Ele merece. Lá nós só vamos dizer para a cidade de Caucaia, através daquele evento, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma o homem. Nesse final de semana, estaremos irmanados e unidos no grande ajuntamento, comemorando sim 50 anos da Assembleia de Deus de Caucaia, mas sobretudo comemorando o que Deus tem feito no nosso meio. E eu acredito que os próximos anos, pastor Dalmácio, já lhe concedo a palavra, serão anos de muita bênção da parte de Deus, não somente para Caucaia, para o Ceará e também para a nação brasileira. E dizer a todos os que estão ao alcance da nossa voz: nós, Caucaia, estamos orando para que a nossa nação seja curada, para que o estado do Ceará seja sarado e para que esse município cada vez mais prospere na graça, prospere no conhecimento do nosso Senhor.